Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio de número 61 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a minha relação com Ellen White. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, como por exemplo o Spotify, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente esse podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Qual exatamente é a minha relação com Ellen White e os seus escritos? Eu resolvi fazer um episódio focando nessa pergunta central por conta de um fenômeno bastante curioso que acontece comigo com bastante frequência. Como o ouvinte sabe, eu sou um adventista do sétimo dia e a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê que Ellen White foi uma profetisa extracanônica. Por conta disso, quando eu vou discutir ou debater ou conversar com um crítico da Igreja Adventista do Sétimo Dia, geralmente o crítico pressupõe que eu coloco Ellen White como sendo regra de fé, prática e doutrina para a Igreja Adventista do Sétimo Dia e para a minha vida. Ou seja, o crítico pressupõe que eu encaro Ellen White e os seus escritos como sendo uma Bíblia 2.0, como estando no mesmo patamar da Bíblia. E é até bastante curioso porque geralmente nesses debates, enquanto eu estou tentando provar determinadas doutrinas pela Bíblia Sagrada, é o próprio crítico que menciona Ellen White, que cita algum texto dela e que começa a incluir Ellen White na discussão. Em outras palavras, eu, que supostamente coloco Ellen White como uma Bíblia 2.0, não incluo Ellen White na discussão. Já o crítico, que faz essa acusação a mim, resolve discutir com base em Ellen White, em vez de discutir com base na Bíblia. Seja como for, para os críticos da Igreja Adventista, o simples fato de eu ser adventista já é suficiente para que eles pressuponham que eu coloque Ellen White no mesmo patamar da Bíblia ou mesmo acima da Bíblia. Mesmo que eu faça toda a minha discussão com base apenas na Bíblia, para eles eu sou um fanático por Ellen White. Mas o fenômeno fica mais curioso a partir de agora. Quando eu discuto com algum adventista da ala tradicionalista, geralmente esse adventista pressupõe ou até mesmo conclui que eu não acredito em Ellen White ou que eu relativizo Ellen White ou menosprezo Ellen White. Isso se dá porque, apesar de eu acreditar que Ellen White é uma profetisa extracanônica, eu não coloco Ellen White no mesmo patamar da Bíblia Sagrada. Eu procuro sempre me guiar pelo princípio bíblico protestante do sola scriptura, que inclusive é sustentado também pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. No entanto, para os tradicionalistas, uma vez que eu não coloco Ellen White em um pedestal, mas a coloco no seu devido lugar, isso acaba soando como se eu não acreditasse nela ou relativizasse os seus escritos. Por conta da minha postura, portanto, alguns adventistas tradicionalistas chegam até a me taxar de um adventista progressista. Isso torna tudo ainda mais curioso por conta de um fato. Eu, Davi, sou um dos criadores e articulistas principais do blog Reação Adventista. O Reação Adventista surgiu em meados de 2016 com uma proposta muito clara: combater o progressismo teológico tanto dentro da igreja cristã como um todo, como dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E quando eu e meus amigos nos propusemos a fazer esse trabalho há cerca de 7 anos atrás, vale lembrar que nós fomos pioneiros em abordar determinados tipos de temas que nenhuma grande página, nenhum grande blog adventista, nenhum grande pastor, nenhum grande influencer costumava abordar. Nós escrevemos textos, por exemplo, contra o aborto, o marxismo, o feminismo e algumas outras pautas que geralmente eram vistas pelos grandes pastores e influencers como relacionadas à política e, portanto, eles não queriam mexer com isso. Apenas alguns meses depois é que alguns influencers e pastores e páginas grandes adventistas começaram também a abordar esses assuntos. E eu não estou dizendo aqui que eles começaram a abordar porque nós começamos esse movimento. Eu até acredito que não. Mas é fato que quando nós iniciamos esse projeto, não havia nenhuma grande página, nenhum grande blog que tratasse desses assuntos no meio adventista. E note, o trabalho foi tão bem sucedido que nós conseguimos reunir cerca de 6.000 pessoas que possuíam uma visão mais conservadora como a nossa.
E veja, nós não trabalhamos apenas esses assuntos que tocam um pouquinho mais em questões políticas. Durante todo esse tempo, nós fizemos oposição às ideias progressistas na teologia mesmo. Chegamos a escrever contra teologias identitárias, por exemplo, como a teologia negra, a teologia queer, a teologia feminista. Chegamos a nos opor às ideias de pastores como Caio Fábio, Ed Renekiewicz, Henrique Vieira. E também criticamos algumas celebridades adventistas que são da ala mais progressista, como por exemplo Leonardo Gonçalves, Tiago Arraes, Felipe Valente, entre outros. Então, levando em conta que eu sou um dos criadores e articulistas desse projeto, e levando em conta também que mais de 90% dos textos do Reação Adventista são meus, é muito estranho, para não dizer o mínimo, que algum tradicionalista me chame de progressista. Entretanto, vale ressaltar, apesar de eu ser um conservador em termos teológicos, ou seja, eu estou longe de ser um progressista, eu também não sou e nunca fui um tradicionalista. Aliás, uma das minhas intenções ao ajudar a criar o Reação Adventista foi justamente fugir dos temas que são mais enfatizados pelos tradicionalistas. Geralmente, os tradicionalistas gostam de falar muito em usos, costumes, música, instrumentos, como deve ser o culto, qual deve ser o tipo de música a ser ouvido ou a ser tocado e por aí vai. Os meus interesses principais, no entanto, nunca foram esses. Eu sempre entendi que os adventistas que ao longo das décadas deram muito maior peso a esses temas, acabaram deixando de lado temas muito mais importantes, como por exemplo, falar contra o aborto, falar contra o feminismo, falar contra o marxismo, exaltar o sola scriptura, exaltar o sermão expositivo, ensinar regras básicas e lógicas de interpretação e por aí vai. Portanto, o Reação Adventista acaba sendo uma prova de que eu sou um conservador em termos teológicos, mas não sou, de fato, um tradicionalista. E aqui existe mais um ponto curioso em tudo isso, porque uma vez que eu sou um conservador e critico o progressismo em termos teológicos e até mesmo em termos políticos, os adventistas progressistas acabam me enxergando como um tradicionalista. Então, em resumo, para os críticos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu sou um fanático por Ellen White. Para os adventistas tradicionalistas, eu nego Ellen White, ou relativizo Ellen White, ou menosprezo Ellen White. E por causa disso, talvez eu seja até um progressista. E já para os adventistas progressistas, eu sou um tradicionalista. E claro, se eu sou visto como um tradicionalista pelos progressistas, isso significa que eu sou um fariseu, um legalista, um fanático por Ellen White também, e talvez, em termos políticos, um fascista. Bom, em meio a todas essas pressuposições, acusações e conclusões dos meus críticos, tanto os tradicionalistas, quanto os progressistas, quanto os anti-adventistas, resta a questão central desse episódio. Qual é a minha relação com Ellen White e os seus escritos? Ou ainda, o que exatamente eu penso sobre Ellen White? Ou, para deixar a questão mais abrangente, como eu encaixo Ellen White na minha teologia? São essas as questões que eu quero responder nesse episódio. Para isso, eu quero organizar o episódio da seguinte maneira. Eu vou enumerar os meus pontos de convicção, explicando cada um deles para o ouvinte. Ao final, o ouvinte terá um panorama geral de qual é a minha crença em relação a Ellen White. Sigamos então. Meu primeiro ponto de convicção é o seguinte. Ellen White foi uma cristã e uma protestante verdadeira. Foi alguém que ajudou bastante na estruturação da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em especial em suas instituições. Foi alguém que deu muitos bons conselhos para indivíduos e famílias que estavam precisando. E teve sim o dom de profecia manifesto em sua vida. Ela, portanto, pode sim ser chamada de profetisa, no caso uma profetisa extra-canônica, ou ainda de mensageira, que era o termo que ela acreditava caracterizar melhor o seu trabalho. Por que eu acredito nessas afirmações? Bom, em primeiro lugar, porque boa parte do conteúdo dos seus escritos se compõe de exaltação a Jesus como Senhor e Salvador, exaltação a Jesus como nosso modelo de vida, um forte estímulo à leitura e ao estudo da Bíblia Sagrada, exaltação da Bíblia como a nossa única regra de fé, prática e doutrina, uma forte ênfase na ideia de que a salvação é pela graça mediante a fé, e um frequente estímulo a que sejamos obedientes a Deus, sejamos obedientes aos seus mandamentos e caminhemos diariamente por uma vida de santificação.
Além disso, em seus escritos, eu encontro todas as doutrinas bíblicas principais, todas as doutrinas que os cristãos, no geral, acreditam. Monoteísmo, trindade, divindade de Jesus, personalidade do Espírito Santo, criação, queda do ser humano, pecado, encarnação de Cristo, nascimento virginal de Jesus, morte vicária de Jesus na cruz, ressurreição ao terceiro dia, ascensão de Jesus aos céus, necessidade do batismo, necessidade da Santa Ceia, necessidade de congregar, padrão monogâmico heterossexual de casamento, importância da família, crença na futura volta de Jesus, crença de que um dia Deus acabará com o pecado e nós viveremos em um paraíso, e por aí vai. Em suma, todas as principais crenças da fé cristã e da fé protestante são defendidas por Ellen White em seus escritos. Então, eu não tenho nenhuma razão para pensar que Ellen White não foi uma cristã e uma protestante verdadeira. Inclusive, aqui vai um testemunho pessoal. Como o ouvinte deve saber, eu já comentei em alguns episódios, eu não sou adventista de berço. Eu estudei o adventismo quando eu tinha por volta de 17 anos de idade e entrei efetivamente na igreja adventista com 18 anos de idade. Em meio ao meu processo de estudo para me certificar das doutrinas e entrar sabendo o que eu estava fazendo, eu resolvi ler Ellen White. E como boa parte dos protestantes não adventistas, eu tinha um certo preconceito com Ellen White. Embora eu nunca a tivesse lido, eu imaginava que ela fosse uma mulher legalista, farisaica, que defendia uma certa salvação pelas obras e exclusivista. Os dois livros que eu resolvi pegar para ler, para constatar se ela realmente era assim ou não, foram O Desejado de Todas as Nações e O Grande Conflito. Eu li esses dois livros de capa a capa, fazendo anotações e resumos do que eu lia. E eu lembro muito bem, até hoje, quais foram as minhas impressões sobre o que eu li. Ao contrário do que eu imaginava, eu descobri que Ellen White era uma forte defensora da salvação pela graça mediante a fé, que ela atacava bastante a visão da salvação pelas obras, inclusive fazendo uma crítica à Igreja Católica medieval, que ela era bastante cristocêntrica, que ela citava muito a Bíblia, todas as páginas de seus livros têm um monte de referências bíblicas, que ela tinha uma visão muito positiva da Reforma Protestante e dos primeiros reformadores, e que ela valorizava bastante a história da Igreja, em especial a história dos reformadores e dos pré-reformadores. Em suma, eu esperava encontrar uma pessoa extremamente exclusivista e fechada no movimento adventista e acabei encontrando alguém que valorizava bastante a reforma protestante a ponto de incluir o movimento adventista do sétimo dia na tradição protestante e incluir a tradição protestante na história da igreja adventista do sétimo dia, como se tudo fosse uma coisa só, como se tudo fizesse parte da mesma igreja de Cristo. Esses aspectos da obra de Ellen White, portanto, foram determinantes para que eu entendesse que Ellen White era uma cristã e uma protestante verdadeira. Anos depois, já adventista, eu também li outras obras de Ellen White que foram reforçando essa convicção em mim. Eu destaco aqui as obras Caminho a Cristo, que é um livro evangelístico, o livro O Maior Discurso de Cristo, que fala sobre o Sermão do Monte, o livro Parábolas de Jesus, que comenta todas as parábolas de Jesus, e o livro Fé e Obras, que possui um compilado de diversos textos de Ellen White falando sobre a justificação pela graça mediante a fé. Esse, na minha opinião, é o melhor compilado que existe de Ellen White depois de sua morte, e muitos dos textos que existem nesse livro parecem até textos escritos por Lutero ou Calvino. Em todas essas obras, o que eu vi foi uma cristã e protestante verdadeira exaltando o sola scriptura, o sola gratia, o sola fide, o solus Christus e o soli deo gloria. Em segundo lugar, eu creio nessas afirmações porque Ellen White realmente foi alguém que teve um impacto positivo muito grande nas instituições da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela impactou positivamente as instituições de educação, as instituições de saúde, as instituições de publicações e também as missões adventistas. Todas essas iniciativas contaram com determinados conselhos de Ellen White, que ela recebeu por meio de sonhos ou visões, e, ao seguirem esses conselhos, prosperaram. Assim, quando estudamos a história de Ellen White e a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, parece bastante claro que Deus a utilizou para guiar a denominação em termos de estruturação interna de suas instituições.
Em terceiro lugar, é possível ver também que Ellen White lidou de uma maneira muito positiva com as crises que a igreja teve, em especial crises teológicas. Em todas elas, Ellen White assumiu uma postura absolutamente bíblica. Ela, por um lado, repreendia aqueles que tentavam fazer uso dos seus escritos, ou da tradição, ou de cargos para poder resolver questões teológicas. Em vez disso, ela estimulava que as questões teológicas fossem resolvidas com base única e exclusivamente na Bíblia. E, por outro lado, ela não cessou de escrever livros e artigos que tratavam diversas questões de uma maneira bíblica e estimulavam as pessoas a pesquisarem mais aqueles temas dentro da Bíblia Sagrada. Foi assim, por exemplo, que ela fez com que boa parte da congregação, que era antitrinitária, começasse a estudar mais o tema e fosse pouco a pouco se voltando para o trinitarianismo. Foi assim também que ela deu suporte a teólogos novos que estavam enfatizando bastante a salvação pela graça mediante a fé. Então, parece que Ellen White foi muito importante no sentido de estimular a congregação a andar pelos trilhos bíblicos. Foi também ela que, a partir de sua ênfase na reforma de saúde, fez com que a congregação desse importância para esse assunto. E mais que isso, que conseguisse enxergar na própria Bíblia Sagrada que nós devemos cuidar do nosso corpo em honra e glória ao nosso Deus. Em quarto lugar, muito do que Ellen White escreveu em termos de conselhos para determinados indivíduos e famílias possuíam conteúdos que ela não teria como saber de uma maneira natural, o que indica que ela estava sendo direcionada sobrenaturalmente a escrever sobre aqueles temas para aquelas pessoas específicas. Em quinto e último lugar, temos que considerar o seguinte: para quem, a partir de estudos bíblicos, chega à conclusão de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está correta em relação ao sábado, à mortalidade da alma, ao aniquilacionismo, à distinção entre carnes puras e impuras, à doutrina do santuário, dentre outras questões, não deixa de chamar a atenção que Ellen White também defendia todas essas doutrinas. Portanto, além daquilo que é principal na fé cristã e na fé protestante, nós temos ainda uma série de outras doutrinas que foram esquecidas no meio cristão no geral, mas que são verdadeiras e que Ellen White também defendia. Portanto, quando somamos todas essas evidências ao fato de que Ellen White alegou ter tido diversas visões ao longo da vida, parece que essas evidências são fortes o suficiente para que acreditemos em Ellen White, para que creiamos que de fato ela teve essas visões, ela viu o que viu e essas visões vieram do Senhor. É evidente que cada uma dessas visões precisa ser analisada, interpretada e avaliada à luz da Bíblia Sagrada. E o que eu posso dizer é que quando eu faço isso, eu percebo que essas visões não contrariam a Bíblia Sagrada e por isso podem ser cridas por cada um de nós. Assim, em resumo, essas são as razões pelas quais eu acredito que Ellen White foi uma cristã verdadeira, uma protestante verdadeira, alguém que impactou muito positivamente a estruturação da Igreja Adventista do Sétimo Dia e alguém que manifestou o dom de profecia em sua vida. Esse é o meu primeiro grande ponto de convicção e é justamente esse ponto que os críticos da Igreja Adventista do Sétimo Dia utilizam para concluir ou para pressupor que eu, Davi, acredito que Ellen White está no mesmo patamar da Bíblia Sagrada, que ela é regra de fé, prática e doutrina como a Bíblia Sagrada. No entanto, como veremos no segundo ponto de convicção, não é assim que eu penso. Então, prossigamos. O meu segundo ponto de convicção é justamente o de que Ellen White não é regra de fé, prática e doutrina. Como eu já demonstrei em outros episódios, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em sua doutrina oficial, defende o sola scriptura. Isso significa que para a doutrina oficial adventista, a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina. O que isso significa na prática? Significa que nenhuma doutrina pode ser sustentada por meio de outra fonte ou de outra base que não seja a Bíblia Sagrada. Se não tem base bíblica, se não tem fundamento bíblico, não pode ser considerado uma doutrina. Mas o que é doutrina? Podemos classificar a doutrina aqui como sendo uma crença ou uma prática básica da fé cristã, ou ainda uma crença ou uma prática que deve ser imposta ou proibida ao crente. Uma outra forma de entender doutrina é como qualquer crença ou prática da qual dependa a nossa salvação.
É o que os reformadores costumavam a chamar de artigos de fé. Ora, uma das implicações dessa sustentação do sola scriptura pela doutrina adventista do sétimo dia é justamente que não podemos usar os escritos de Ellen White como base, como fundamento para alguma doutrina. Ellen White, como uma profetisa extracanônica, não tem a função de revelar novas doutrinas ou de modificar doutrinas já existentes. Ela não tem a função de ser regra, de ser padrão de doutrina. Essa função é exclusiva da Bíblia Sagrada. E note, isso não é apenas algo que está na doutrina oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Isso é algo que a própria Ellen White defendia. Como eu também já comentei em outros episódios, eu escrevi um livro inteiro sobre isso, de mais de 600 páginas. Ali eu cataloguei mais de 100 citações de Ellen White falando sobre o sola scriptura, exaltando a escritura como única regra de fé, prática e doutrina. E dizendo, inclusive, que seus escritos não deveriam ser utilizados como Bíblia. A implicação lógica disso é que qualquer adventista que tente usar os escritos de Ellen White como base para uma doutrina ou como base para uma proibição ou uma imposição de crença ou de prática, não só estará indo contra a doutrina adventista do sétimo dia, como estará indo contra a própria Ellen White. E, claro, estará indo também contra o sola scriptura. Bom, a princípio, os adventistas concordam com isso. Afinal de contas, são implicações lógicas de sua própria doutrina. E não é muito difícil perceber, como eu já também mostrei em outros episódios, que nas 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, todas elas estão fortemente baseadas em passagens bíblicas, em estudos bíblicos profundos. Nenhuma das crenças ali presentes é simplesmente fruto de visão de Ellen White. No entanto, a questão se complica um pouco para muitos adventistas, em especial aqueles que são da ala tradicionalista, quando adentramos alguns assuntos mais secundários. Por exemplo, a crença majoritária na Igreja Adventista do Sétimo Dia é que não devemos tomar café. Também faz parte da crença majoritária a ideia de que nós não devemos usar joias. Também há muitos adventistas que ainda mantêm uma visão bastante negativa em relação a determinados instrumentos musicais, como a bateria, e em relação a determinados ritmos ou estilos musicais, como por exemplo o rock. E ainda há também quem defenda que ir ao cinema ou ir ao teatro ou ao estádio de futebol é um pecado. Nenhuma dessas práticas, evidentemente, possui uma proibição absolutamente clara e explícita na Bíblia Sagrada. Em alguns casos, inclusive, a Bíblia vai até no extremo oposto. Quando nós pensamos em instrumentos de percussão, por exemplo, a Bíblia apoia o uso deles. É aqui então que entra a dificuldade de muitos adventistas, em especial adventistas tradicionalistas. Ao não conseguirem fundamentar esses pontos na Bíblia Sagrada, é muito comum que eles apelem a alguns textos de Ellen White. O problema disso é óbvio, trata-se de uma contradição em relação à doutrina. Se a única regra de fé, prática e doutrina é a Bíblia Sagrada, então não podemos nos utilizar dos escritos de Ellen White para provar ou para fundamentar ou para embasar determinada doutrina. Para ser mais claro, eu não posso dizer, por exemplo, que não devemos tomar café, de que é pecado tomar café, só porque Ellen White disse. Eu preciso encontrar uma fundamentação bíblica para fazer essa afirmação. Nesse sentido específico, não importa o que Ellen White falou em nenhum tema. Não porque ela não seja inspirada, não porque o que ela fala não tem importância, mas sim porque não é função de Ellen White fundamentar a doutrina. Essa função é da Bíblia Sagrada. Isso vale tanto para questões menores, como a questão do café, que eu dei o exemplo, como para questões maiores, como a doutrina do santuário, a doutrina do sábado, a doutrina da mortalidade da alma e por aí vai. E aqui vai um alerta. Se você, ouvinte, é um adventista do sétimo dia, mas não consegue fundamentar todas as doutrinas nas quais você crê com base única e exclusivamente nas escrituras sagradas, você está fazendo alguma coisa errada. Esse meu segundo ponto de convicção tem outras implicações também. Uma delas é a de que a Bíblia é o seu próprio intérprete. Essa era uma frase muito utilizada por Ellen White e é uma consequência lógica da ideia de sola scriptura.
O que ela quer dizer é que o único juiz doutrinário ou o único juiz interpretativo para a Bíblia é a própria Bíblia. Nós descobrimos aquilo que a Bíblia quer dizer estudando a própria Bíblia. Trata-se de um processo, claro, que precisa ser guiado pelo Espírito Santo, mas que se perfaz de uma série de regras e ferramentas lógicas de interpretação. Ou seja, não é um líder ou uma tradição, ou mesmo um profeta extracanônico que vai julgar qual interpretação está correta ou vai nos dar a resposta do que o texto bíblico nos diz. O líder, o profeta, ou até mesmo a tradição, pode apontar para algo que a Bíblia diz, mas não pode fazer as afirmações pela Bíblia, porque o único juiz doutrinário e o único juiz interpretativo é e precisa ser a própria Bíblia Sagrada. Vamos deixar mais claro com um exemplo. Não é porque o Papa diz que a Bíblia defende o domingo como o dia de guarda que nós vamos crer que a Bíblia defende o domingo como o dia de guarda. Quem precisa nos dizer se isso é verdade é a própria Bíblia. E quando nós interpretamos a Bíblia com as regras lógicas de interpretação e as ferramentas básicas de interpretação, nós percebemos que não. A Bíblia não diz que o domingo é o dia de guarda. A Bíblia diz que o sábado é o dia de guarda. Portanto, quem determina o que a Bíblia diz, quem é o juiz doutrinário, quem é o juiz interpretativo, não é o Papa e não é nenhum outro homem. É sim a própria Bíblia Sagrada. É exatamente por isso que Ellen White, nas crises teológicas da Igreja, nunca arrogou para si o papel de juiz doutrinário ou o papel de juiz interpretativo. Em vez disso, o que Ellen White orientou a fazer foi que as pessoas estudassem mais a Bíblia para que a própria Bíblia pudesse dar a resposta. Portanto, há aqui um outro princípio. Nós não podemos nos utilizar dos escritos de Ellen White para ser um juiz interpretativo ou um juiz doutrinário. Não é Ellen White que vai determinar o que o texto bíblico diz ou qual interpretação do texto bíblico é a mais correta. É o próprio estudo da Bíblia, com as regras lógicas de interpretação, com as ferramentas básicas de interpretação, que irão determinar qual é o caminho correto. Ellen White, assim como a tradição, assim como líderes que estudaram bastante, podem apontar o caminho, não há nenhum problema nisso. Mas a palavra final é da própria Bíblia. O problema, no entanto, é que, mais uma vez, os adventistas tradicionalistas costumam a usar Ellen White como sendo um juiz doutrinário e um juiz interpretativo. Se há uma divergência sobre o que diz um texto bíblico ou sobre como uma determinada doutrina deve ser interpretada, logo esses adventistas correm para textos de Ellen White. Mais uma vez, isso é contraditório em relação à própria doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em relação aos próprios escritos de Ellen White, aquilo que ela mesma orientou. Muitos adventistas tradicionalistas enxergam Ellen White como sendo um comentário bíblico inspirado, e aqui reside mais um erro. Primeiro porque Ellen White não era uma exegeta. Ela não costumava abordar os textos bíblicos de uma maneira absolutamente profunda, detalhada, técnica e teológica. A sua abordagem geralmente era muito mais pastoral, devocional, visando muitas vezes uma instrução prática e com alguma frequência visando um teor poético. Dificilmente Ellen White fazia uma exegese do texto bíblico. Não era essa a sua preocupação principal. E assim seria um erro encarar os escritos dela como um comentário bíblico no sentido exegético, no sentido interpretativo. Segundo, a própria Ellen White reconhecia que o texto bíblico é um tesouro que nós podemos escavar infinitamente. Nenhuma pessoa é capaz de esgotar todos os sentidos e significados e lições do texto bíblico. E isso também era verdade em relação a ela. E era por essa razão que ela estimulava as pessoas a continuarem escavando e escavando a Bíblia Sagrada. Ora, se isso é fato, então necessariamente os textos de Ellen White não são um comentário final sobre as Escrituras. Eles não esgotam o texto bíblico. E é por isso que o simples fato de Ellen White ter escrito sobre determinadas passagens não é suficiente para que nós a utilizemos como um juiz interpretativo ou um juiz doutrinário. Certamente, nem mesmo Ellen White, que era inspirada, conseguiu escavar todos os tesouros do texto bíblico. E certamente ela chamaria de preguiçosos aqueles adventistas que acreditam que os seus escritos são suficientes para esgotar
aquilo que o texto bíblico diz. Para ela, isso seria desculpa de quem não quer estudar. Um último ponto em relação a essa questão da Bíblia ser a única regra de fé, prática e doutrina, e portanto Ellen White não, tem a ver com pregação. Eu já afirmei também em episódios anteriores que é um erro colocar Ellen White como base e centro de sermão. Isso é uma função que compete exclusivamente à Bíblia Sagrada e não aos escritos de Ellen White ou de quaisquer outros profetas extracanônicos ou autores comuns. Justamente pelo fato da Bíblia ser a única regra de fé, prática e doutrina, é a Bíblia que deve ocupar o centro do culto. Nós, crentes, devemos ir à igreja para ouvir as palavras da Bíblia Sagrada, para aprender o que a Bíblia Sagrada tem a nos dizer, já que ela é a regra de fé, prática e doutrina em nossas vidas. E isso não tem a ver, claro, com verdade ou mentira. Uma pessoa, por exemplo, pode falar várias verdades no púlpito baseada em psicologia. Mesmo sendo verdades, essa pessoa estará errada, porque ela está usando o sermão, ela está usando o púlpito para focar em outra fonte que não é a Bíblia, para exaltar outra fonte, outra regra que não é a Bíblia. E isso não é adequado. É claro, uma pessoa em um púlpito pode se utilizar de citações de outros autores, incluindo de Ellen White, não há nenhum problema nisso. Contudo, ela precisa fazer com que essas citações sejam secundárias, em menor número do que as citações bíblicas e que sirvam apenas de apetrecho da pregação. Elas precisam ser algo que apenas confirma o que a Bíblia já disse. É a Bíblia, no entanto, que precisa ser o protagonista, o centro, o alvo, o foco do sermão. Isso é desvalorizar Ellen White? De forma alguma. Afinal de contas, o que ela dizia sobre o seu trabalho é que ele apontava para as Escrituras. O que Ellen White queria é que nós lêssemos, estudássemos e aplicássemos mais as Escrituras em nossas vidas. Assim sendo, é isso que precisa ser o centro e a base do sermão. Em suma, essas são as verdades que fazem parte do meu segundo grande ponto de convicção. E como o ouvinte pode perceber, esse ponto de convicção é o que leva os tradicionalistas a acreditarem que eu sou contra Ellen White, que eu não acredito em Ellen White, ou que eu menosprezo Ellen White, ou que eu relativizo os seus escritos. No fim das contas, nada disso é verdade. O que eu faço é valorizar o sola escritura, que faz parte da doutrina adventista, e levar a sério o que a própria Ellen White falava sobre o sola escritura e sobre a função dos seus escritos. Sigamos então. O meu terceiro ponto de convicção é que Ellen White não era inerrante em seus escritos. Mesmo sendo inspirada, Ellen White podia cometer erros em seus escritos e, de fato, cometeu alguns. E aqui, claro, muitas pessoas podem se perguntar, mas como Ellen White poderia ser inspirada por Deus e, ao mesmo tempo, cometer erros em seus escritos? Se alguém é inspirado por Deus, não se espera que seus escritos sejam absolutamente isentos de erros? E a verdade é que não necessariamente. Como eu já mostrei em outros episódios também, a teologia trabalha com algumas hipóteses diferentes de modelos de inspiração. Um dos modelos existentes é o de inspiração verbal. Nesse modelo, Deus dita cada palavra para o autor ou o profeta que está sendo inspirado. E sendo assim, se cada palavra é ditada por Deus, isso significa que não pode haver realmente nenhum erro, porque Deus não ditaria alguma palavra errada, alguma coisa errada. No entanto, esse é um modelo problemático, porque é possível enxergar na Bíblia que os autores possuem estilos diferentes, ênfases diferentes, pontos de vista diferentes, vocabulários diferentes e inclusive descrições diferentes de detalhes dos mesmos eventos. Esses são indícios, portanto, de que Deus não inspirou esses profetas ou esses autores de maneira verbal, de uma maneira palavra por palavra. O que Deus fez foi inspirar a mente dos profetas ou os profetas e a partir daí eles, com as suas próprias palavras, com o seu próprio vocabulário, suas próprias ênfases, seus próprios estilos, sua própria experiência de vida, escreveram a mensagem que foi passada a eles por Deus. Nesse modelo de inspiração, que pode ser chamado de inspiração dinâmica, ou inspiração cognitiva, ou inspiração da mente, ou inspiração do profeta, existe uma margem para que o profeta, ou o autor, cometa algum tipo de erro. Isso porque, embora a mensagem ou o âmago da mensagem seja de Deus,
as palavras são do profeta. Então, o profeta pode cometer alguma imprecisão, algum exagero, algum esquecimento, alguma confusão de datas, confusão de eventos, confusão de ordem de eventos, confusão de lugares, confusão de determinados conceitos e por aí vai. Isso não significa, claro, que um profeta, um autor inspirado por Deus, pode cometer erros que corrompam o âmago da mensagem, porque, se fosse esse o caso, o objetivo da inspiração estaria sendo anulado. A inspiração divina serve para que uma mensagem que Deus quer passar às pessoas, de fato, seja passada. Portanto, o tipo de erro que se espera em uma mensagem inspirada não é um erro que corrompa o âmago da mensagem, mas sim erros mais periféricos. E pois bem, como nós já vimos em outros episódios, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, desde pelo menos 1883, defende que o modelo de inspiração que Deus utiliza, ou pelo menos o modelo mais predominante, é esse modelo mais conceitual, ou mais cognitivo, ou mais dinâmico. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, em sua doutrina oficial, não defende uma inspiração verbal. E, por conseguinte, embora a Igreja Adventista entenda que a mensagem dos profetas é sempre infalível em termos de seu conteúdo principal ser a mensagem de Deus, ela não defende a inerrância, ou seja, que não pode haver absolutamente nenhum erro de nenhum tipo, mesmo que periférico. Ora, esse também era o pensamento que Ellen White tinha sobre a sua própria inspiração, e não apenas ela, mas também aqueles que trabalhavam mais próximo dela, incluindo a sua própria família. Portanto, reconhecer que Ellen White poderia cometer erros em seus escritos, ou que efetivamente cometeu erros em seus escritos, não é algo contrário à doutrina adventista. Um adventista pode perfeitamente defender essa posição. Na verdade, o que se espera de um adventista coerente é que ele defenda essa posição. Uma das implicações lógicas disso é que sim, é possível discordar de algumas coisas que Ellen White falou. É claro, aqui nós entramos num campo mais polêmico, porque, como existe a ala tradicionalista, ela não está muito disposta a discordar de qualquer coisa que Ellen White tenha falado. Os tradicionalistas geralmente adotam uma visão muito semelhante à de uma inspiração verbal, como se Ellen White tivesse recebido um ditado de Deus e tudo aquilo que ela escreveu fosse absolutamente inerrante em todo e qualquer sentido. Por outro lado, no outro extremo do espectro, nós temos os progressistas, que podem ir tão longe nessa consideração de que Ellen White cometeu erros, a ponto de até anular o âmago das suas mensagens. Para evitar esses dois extremos, o que eu faço é o seguinte: eu procuro sempre avaliar qual seria o âmago na mensagem de Ellen White, aquilo que é o ponto mais importante, e também procure encontrar qual seria o princípio ou conjunto de princípios bíblicos no qual Ellen White se baseou para dar, por exemplo, um conselho ou fazer alguma exortação. Invariavelmente, eu acabo chegando à conclusão de que o âmago do conselho de Ellen White é justamente um princípio bíblico, um conjunto de princípios bíblicos. Estabelecido isso, então, eu avalio a explicação e a aplicação que ela faz do princípio bíblico. É neste ponto que nós podemos encontrar algum tipo de exagero, algum tipo de imprecisão, ou mesmo perceber que o conselho dela está muito relacionado a um contexto específico e, portanto, deve ser reavaliado em contextos diferentes. Note que, ao adotar essa postura, eu não renego a inspiração de Ellen White, eu não renego a relevância dos seus conselhos, mas eu os avalio à luz das escrituras sagradas e do contexto. E isso, é válido ressaltar, era defendido pela própria Ellen White. A própria mensageira orientava os irmãos a avaliarem seus conselhos dessa maneira. Portanto, eu não considero os escritos de Ellen White como inerrantes e por isso mesmo eu não me abalo nem um pouco quando alguém apresenta algo de Ellen White que possivelmente é uma imprecisão, é um erro, é um exagero ou qualquer coisa do tipo. Essa minha postura, no entanto, é algo que os críticos da Igreja Adventista do Sétimo Dia costumam a ignorar, ainda que eu diga a eles que eu penso assim, e que os tradicionalistas da Igreja Adventista do Sétimo Dia costumam enxergar como uma forma de menosprezar Ellen White ou relativizar Ellen White e por aí vai. Como o ouvinte pode perceber, mesmo sendo coerente para com a doutrina, ainda assim eu sou caluniado por esses grupos, ou sendo considerado um fanático por Ellen White, ou sendo considerado alguém que despreza ou até não acredita em Ellen White. E isso, para mim, é realmente muito curioso.
Meu quarto ponto de convicção é de que Ellen White precisa ser interpretado. Embora isso seja um ponto óbvio, já que qualquer texto precisa ser interpretado, os tradicionalistas e também os críticos da Igreja Adventista do Sétimo Dia não costumam a entender dessa maneira. A coisa mais comum que existe é esses dois grupos utilizarem textos de Ellen White de uma maneira absolutamente descontextualizada. Não existe uma preocupação por parte desses grupos de interpretar os textos de Ellen White com base nas regras lógicas de interpretação. Só para citar alguns exemplos, ler todo o texto do qual a citação foi retirada, avaliar o contexto histórico no qual o texto foi escrito, considerar o destinatário ou os destinatários do texto, comparar a passagem em questão com outras passagens de mesmo tema, e por aí vai. Todas essas regras são absolutamente ignoradas por esses grupos. O padrão é simplesmente fazer citações de Ellen White a esmo para tentar provar os seus próprios pontos. E como se isso não bastasse, esses grupos também ignoram algumas regras básicas para interpretar Ellen White especificamente. Por exemplo, não se pode interpretar Ellen White considerando que ela é regra de fé, prática e doutrina, porque ela mesma não se considerava desta forma. Igualmente, não se pode interpretar Ellen White como se ela esgotasse a interpretação da Bíblia e não se pode interpretar Ellen White como se ela fosse inerrante. Qualquer interpretação dos escritos dela que não leve em conta essas regras está fadada a chegar a alguma conclusão absurda. Portanto, sim, uma das minhas grandes convicções é que Ellen White também precisa ser interpretada. No entanto, para os críticos do Adventismo, tentar usar regras básicas de interpretação para Ellen White é uma maneira de desculpar os seus erros. E já para os tradicionalistas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tentar interpretar Ellen White é uma maneira de relativizá-la e não mais segui-la. Em suma, tanto tradicionalistas quanto críticos de Ellen White no geral não gostam muito quando um adventista leva a sério o sola scriptura e leva a sério as regras lógicas de interpretação de texto. Meu quinto ponto de convicção é que as visões que Ellen White teve que não estão na Bíblia Sagrada não necessariamente ferem o sola scriptura. Como já expliquei em vários episódios anteriores, sola scriptura tem a ver com doutrina. Não podemos fundamentar doutrina com base em outras fontes que não a Bíblia Sagrada. Aquilo que não é doutrina, no entanto, não precisa ter base bíblica e pode ser crida por qualquer pessoa desde que não fira a Bíblia Sagrada. Ora, de fato, Ellen White teve muitas visões de coisas que não estão na Bíblia Sagrada. Algumas dessas visões foi sobre o passado, outras sobre o presente e outras sobre o futuro. Nenhuma dessas visões se trata de uma doutrina e nenhuma delas pode ser tratada como uma doutrina. Então, contanto que ela não seja tratada como uma doutrina, cada um tem liberdade de crer ou de não crer. No que diz respeito às visões que Ellen White teve em relação ao passado, eu as comparo a qualquer conhecimento que nós temos a partir da arqueologia, por exemplo. Não há nenhum problema se a arqueologia descobrir alguns fatos de personagens do passado, inclusive personagens bíblicos, ainda que esses fatos não estejam registrados na Bíblia Sagrada. E não seria nenhum problema nós crermos nesses fatos. Em suma, existe uma diferença entre mera informação e doutrina. Nós podemos crer em informações do passado, do presente ou do futuro que não são bíblicas. O que nós não podemos é crer em doutrinas que não têm fundamento bíblico. Essa minha convicção, no entanto, é considerada pelos críticos da Igreja Adventista do Sétimo Dia como herética. Afinal de contas, eles acreditam que se um profeta que não é bíblico tem alguma visão sobre fatos do passado, como esses fatos não estão registrados na Bíblia, isso seria contra o sola scriptura. Mas, como eu já expliquei em episódios anteriores, o conceito de sola scriptura não é esse, nunca foi esse e não faz sentido considerar a sola scriptura dessa maneira. O meu sexto ponto de convicção é que a crença em Ellen White não é e não pode ser um teste de fé ou um teste de discipulado. Uma vez que a única regra de fé, prática e doutrina é a Bíblia Sagrada, não faz sentido que uma pessoa que não creia em Ellen White não seja considerada uma cristã verdadeira ou mesmo uma adventista verdadeira. E como já mostrei em episódios anteriores, a própria Ellen White mantinha essa posição.
Para ela, um cristão verdadeiro que aceitasse as principais doutrinas adventistas do sétimo dia, mas que tivesse dificuldade em crer no dom profético de Ellen White, não deveria ser impedido de congregar na Igreja Adventista do sétimo dia. A única postura que se proibia a esse cristão era que ele, dentro da igreja, se tornasse um opositor de Ellen White. Afinal de contas, esse cristão estaria em uma congregação que aceitava o dom profético de Ellen White. Em suma, o mero fato de alguém ter dúvidas sinceras em relação a Ellen White não era suficiente para que essa pessoa não pudesse congregar na Igreja Adventista do sétimo dia. E isso abre margem, inclusive, para que adventistas sinceros estivessem dentro da igreja, mas não conseguissem crer em absolutamente tudo o que Ellen White dizia e escrevia. Embora Ellen White entendesse que muitas pessoas não queriam ouvir as suas palavras simplesmente porque queriam continuar nos seus pecados, ela também era sensível o suficiente para entender que muitas pessoas não conseguiam crer naquilo que ela dizia porque possuíam dúvidas sinceras e não porque eram rebeldes e irremediáveis. Portanto, eu acredito que nós, adventistas, deveríamos ter uma postura muito mais aberta em relação a essas pessoas, não só para recebê-las, mas também para ensiná-las de uma maneira mais adequada. Afinal de contas, se as pessoas vêm a nós com dúvidas em relação a Ellen White, isso significa que nós não estamos explicando bem o papel de Ellen White na Igreja Adventista do Sétimo Dia e em nossas vidas. Cabe lembrar ainda que a própria Ellen White dizia que se a igreja se apegasse mais à Bíblia, os seus escritos nem teriam sido necessários. Assim sendo, eu acredito que sim, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não deveria lidar com essa questão como se ela fosse um teste de fé ou um teste de discipulado. E sim, eu sei que essa é uma questão polêmica, já que durante muitos anos a Igreja Adventista do Sétimo Dia esteve tomada por tradicionalistas e, portanto, nós temos muitas heranças tradicionalistas até hoje. No entanto, eu estou convicto que essa é a forma mais correta de interpretar essa questão. Finalmente, eu quero compartilhar aqui o meu sétimo ponto de convicção. O fanatismo por Ellen White é uma arma de Satanás para afastar as pessoas dos próprios escritos de Ellen White. Eu estou plenamente convicto de que um dos maiores motivos para as pessoas descrerem de Ellen White e acharem que era uma falsa profetisa ou que seus escritos não servem para nada é o fanatismo por Ellen White. Principalmente o fanatismo mantido por aqueles que são tradicionalistas. E quando eu falo em fanatismo aqui, eu estou me referindo a todos os vícios que eu já mencionei ao longo desse episódio. Vícios como tratar Ellen White como regra de fé, prática e doutrina, tratar Ellen White como um juiz interpretativo e um juiz doutrinário, tratar Ellen White como um comentário bíblico inspirado que esgota a interpretação do texto bíblico, usar Ellen White como centro e base de sermão, colocar a crença em Ellen White como sendo um teste de fé ou de discipulado, e por aí vai. Muitos cristãos verdadeiros, quando estudam com os adventistas do sétimo dia, não têm dificuldades de aceitar o sábado, a mortalidade da alma, o aniquilacionismo, a dieta bíblica de Levítico 11 e Deuteronômio 14, e até mesmo a doutrina do santuário. Tudo isso tem forte base bíblica. No entanto, esses mesmos cristãos, muitas vezes sinceros, esbarram em Ellen White. E o problema geralmente não é Ellen White em si, mas o modo como muitos adventistas tratam Ellen White, em especial os adventistas tradicionalistas. Eles acabam apresentando Ellen White e a crença em seus escritos como sendo algo absolutamente contrário ao sola scriptura. E, evidentemente, um cristão verdadeiro, em especial se for um cristão que já vem de outra igreja protestante, não poderá concordar com uma crença que fere o sola scriptura. E ele está absolutamente correto nisso. E aqui talvez seja válido eu dizer que eu sei muito bem do que eu estou falando. Uma vez que eu não nasci em uma família adventista, mas me tornei adventista apenas com 18 anos de idade, eu sei muito bem como pensa um cristão protestante não adventista, já que eu já fui um, e eu tenho muitos amigos cristãos protestantes não adventistas. E talvez por saber bem o que é ser um não adventista e o que é ser um adventista, eu acabei desenvolvendo ao longo da vida uma postura e talvez até um ministério de ajudar
tanto protestantes que estão se aproximando da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas possuem dificuldades com Ellen White, quanto adventistas que estão dentro da igreja, mas também têm dificuldades com Ellen White, quanto pessoas que já foram adventistas e saíram da igreja adventista, entre outras coisas, por conta de dificuldades com Ellen White. Eu já fui procurado por muitas dessas pessoas e, como resultado, algumas delas decidiram por entrar na Igreja Adventista do Sétimo Dia, outras decidiram por voltar para a Igreja Adventista do Sétimo Dia e outras ainda decidiram por não sair da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A conclusão a que cheguei depois de conversar com tantas dessas pessoas é que sim, existe um problema muito sério na Igreja Adventista do Sétimo Dia no que diz respeito a como Ellen White tem sido tratada e como se tem ensinado a tratar Ellen White. A maneira como isso tem sido feito por muitas pessoas é extremamente inadequada e, como resultado, isso afasta um número considerável de cristãos verdadeiros. Então note, embora os tradicionalistas costumem apontar que Ellen White tem sido relativizada e que esse é o plano de Satanás para que os seus escritos sejam desvalorizados, no fim das contas, a própria postura tradicionalista é um dos principais fatores, um dos principais motivos para que as pessoas sejam afastadas de Ellen White e de seus escritos. E não apenas de Ellen White e seus escritos, mas da própria Igreja Adventista como um todo. Aliás, como já vimos em outros episódios, a postura tradicionalista acaba sendo fundamental para alimentar o progressismo, o que sim faz com que os escritos de Ellen White passem a ser desprezados por uma ala da igreja. Ou seja, se nós queremos realmente valorizar os escritos de Ellen White, nós precisamos valorizar, em primeiro lugar, o sola scriptura. E, para além disso, passar a valorizar mais uma correta interpretação de texto, tanto da Bíblia quanto dos escritos de Ellen White. Quando isso é feito, nós conseguimos perceber e também mostrar para os outros que Ellen White foi uma cristã verdadeira, uma protestante verdadeira, alguém que valorizava fortemente o sola scriptura, alguém que valorizava fortemente a salvação pela graça mediante a fé, alguém que era extremamente cristocêntrica e, portanto, alguém a quem vale a pena dar crédito. Quando, no entanto, apresentamos Ellen White às pessoas como se fosse uma segunda Bíblia, é óbvio que isso afastará aqueles cristãos protestantes verdadeiros que entendem que a única regra de fé, prática e doutrina é a Bíblia Sagrada. Quem, portanto, possui esse vício precisa desesperadamente mudar, tanto pelo seu próprio bem quanto pelo bem dos outros. E aqui eu posso garantir uma coisa: quanto mais eu me fortaleci no sola scriptura e também nas regras lógicas de interpretação, mais eu consegui enxergar como que Ellen White foi de fato importante para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não, eu não a coloquei num pedestal, eu a coloquei no seu devido lugar. Mas justamente no seu devido lugar é que eu consigo enxergar melhor como que ela colaborou para o bem da igreja e como que os seus conselhos ainda podem colaborar para o nosso bem. Por essas e outras coisas, portanto, é que eu tenho a forte convicção de que é uma estratégia satânica, é uma estratégia do diabo elevar Ellen White e seus escritos a um patamar que ela nunca arrogou, a um patamar que pertence apenas à Bíblia Sagrada. Quando o diabo faz isso, ele afasta muitos cristãos sinceros de aprenderem mais com Ellen White e, principalmente, de aprenderem mais sobre diversas doutrinas bíblicas que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem sustentado. E é por isso também que eu vejo os tradicionalistas não como aliados nessa batalha, mas sim como adversários. E, em grande medida, é por culpa deles que a descrença dos escritos de Ellen White está aumentando. Pois bem, esses são os 7 pontos de convicção que eu queria compartilhar com o ouvinte e que formam o panorama geral de qual é a minha relação com Ellen White e de como Ellen White se encaixa na minha teologia. Eu espero que tenha ficado claro que eu creio em Ellen White como uma mensageira do Senhor, como uma cristã e uma protestante verdadeira e também como alguém que teve o dom de profecia e que, ao mesmo tempo, eu acredito que a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina, de modo que Ellen White não pode ser colocada neste lugar.
Eu espero também que o ouvinte tenha compreendido bem como que eu concilio essas duas verdades. E principalmente, eu espero que o ouvinte entenda que tanto os críticos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, quanto os tradicionalistas e também os progressistas estão errados em suas pressuposições e em suas conclusões a respeito de minhas crenças sobre Ellen White. No fim das contas, eu sou mal interpretado, mal compreendido ou até mesmo caluniado por todos esses grupos. Se o ouvinte, no entanto, é honesto e ouviu com atenção tudo o que eu disse, agora sabe como realmente eu penso. E se o ouvinte pensa como eu, a minha esperança é que esse episódio tenha servido para ajudar o ouvinte a organizar melhor as ideias. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.